Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 e o tradicional pré-jogo, afinal neste domingão, dia das mães, tem Santos e Cuiabá às 6 da tarde, 18 horas, na Vila Belmiro, jogo que pode valer a retomada da classificação pelo time do Santos. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Está chegando aqui agora no canal 10. Eu peço para você, gentilmente, se inscrever aqui no canal, né? Ajudar o nosso trabalho a crescer, a ser mais reconhecido. Ativar o sininho também para ser notificado sempre que receber um novo vídeo, sempre que um novo vídeo for divulgado, melhor dizendo. Você também pode deixar o like, que também ajuda bastante na nossa divulgação. E se quiser participar mais efetivamente da vida do Canal 10, torne-se membro do canal. Aliás, estou balançando tudo aqui que eu preciso pegar o meu outro telefone. Vamos lá. Por que eu disse aqui no começo do vídeo que o Santos pode virar líder do campeonato? Porque o Atlético Mineiro, neste sábado, foi surpreendido pelo América, aquele time que a gente enfiou 3-0 aqui na Vila, né? O Galo perdeu por 2-1, chegou a estar perdendo por 1-0, empatou, o América fez 2-1, teve um jogador expulso, mas segurou lá o resultado, ou seja, o Atlético parou em 8 pontos. Como neste domingo tem um confronto direto entre Corinthians e Bragantino, o que pode acontecer aqui, meus caros, é ter uma vitória do Corinthians e aí o Santos vencendo pularia no mínimo para o segundo lugar. A mesma coisa acontece se o Bragantino ganhar. Mas se houver um empate, o Corinthians para com 3 gols de saldo e o Santos já tem, né, esses 3 gols de saldo. Então o Santos pode pular aí para os mesmos 10 pontos do Corinthians e melhorar a questão do saldo de gol. Claro que precisa ver os jogos de Coritiba e São Paulo nessa rodada. O São Paulo pega o Fortaleza fora, né? E o Coritiba só joga na segunda-feira. O jogo do São Paulo e Fortaleza depois, pouquinho depois, começa um pouquinho depois, às 7 da noite, né? E o jogo do Coritiba é fora de casa contra o Avaí na segunda-feira. Então, como é um jogo duro para o São Paulo contra o Fortaleza, eu acho que dá para o Santos aí, na pior das hipóteses, terminar essa rodada vencendo, obviamente, em segundo, terceiro lugar, mas é possível sim, por que não, brigar pela liderança nesse momento do campeonato. A não ser que alguém dos que está com 7 pontos ali atrás, é que o Inter tem saldo 0, o Avaí tem saldo -1, tem que dar uma goleada ali absurda, né? Um dos dois teria que dar uma goleada absurda para passar o Santos na tabela. Então, esse resultado do Atlético Mineiro ajudou, o confronto direto entre Corinthians e Bragantino vai ajudar, e o São Paulo e o Coritiba tendo jogos fora de casa pode ajudar também. Então, o Santos precisa entrar em campo com esse objetivo. Esta semana foi interessante porque se manteve vivo na Copa Sul-Americana, dependendo apenas de si, de 2 jogos para passar, como depende no próximo aí de semana do jogo contra o Coritiba, ganhar o jogo por 2 gols de diferença para se classificar, ou ganhar por 1 gol de diferença para levar para as penalidades, mas dentro do Campeonato Brasileiro tem essa chance real de galgar algumas posições na tabela, subir algumas posições na classificação do Campeonato Brasileiro, e matematicamente é possível o Santos voltar a ser líder do torneio, o que dá um moral sempre mais elevado, deixa o elenco um pouco mais, digamos assim, turbinado no aspecto emocional para poder enfrentar os outros jogos que, eu repito, vão ser muito difíceis na sequência do campeonato. O Santos tem o Coritiba domingo na Vila Belmiro, né? Domingo não, meio de semana pela Copa do Brasil, e no domingo o Santos pega o Goiás fora, né? O jogo do Santos fora de casa na próxima rodada é o Goiás, no domingo, 19 horas, né? E aí depois tem a sequência de partidas da Copa Sul-Americana, tem o jogo contra o Ceará
que vai ser na Arena Barueri no sábado, dia 21. Enfim, uma maratona que todo mundo sabia que ia acontecer, e o técnico Fabiano Bustos está fazendo o seu planejamento, trocando peças. Fez isso neste meio de semana na Copa Sul-Americana, deu certo. Os reservas, o mistão, o time alternativo, chame como quiser, venceu a Universidade Católica do Equador por 1-0. E para o jogo deste domingo ele vai ter alguns atletas descansados, menos o Maicon, que teve uma questão aí de ordem médica, então vai ser preservado, né? Pelo que eu soube, nada extremamente preocupante, porque a ideia é tê-lo na decisão contra o Curitiba pela Copa do Brasil, mas Goulart descansou, Batistão descansou, o Lucas Pires e o Marcos Leonardo, que são titulares, foram, mas entraram só no segundo tempo, né? O Júlio, que tem jogado também, ficou só à disposição, não chegou a entrar na equipe, enfim. Teve lá, o próprio Michael não viajou, o Madison, o goleiro João Paulo. Então ele tem alguns jogadores que foram preservados, outros que foram para essa partida de quinta-feira e que estavam sem ritmo. Aí a gente tem que olhar a situação de uma forma um pouco diferente, né? Juan Seco, o Felipe Jonathan tendo mais um jogo, o próprio Camacho tendo mais um jogo, o Auro, que não vinha jogando, o John da mesma forma. Então, alguns jogadores aproveitaram o jogo lá da Sul-Americana também para ganhar um pouquinho de ritmo. Eu, no momento que gravo esse vídeo, venho aqui sem nenhuma interferência externa, como diria o outro, a respeito de possibilidades de escalação. Não tive acesso a nenhuma prévia do que pode ser a escalação do Santos para o jogo deste domingo. Em saindo alguma coisa nas próximas horas, eu atualizo aqui na descrição do vídeo. De toda forma, eu até acho bom que eu não tenha essa informação no momento, porque eu posso deixar claro para os senhores o pensamento que eu tenho a respeito do time do Santos daqui para frente, mesmo que não seja a opção do Bustos para este domingo. Existe a hipótese dele voltar com aquele esquema que ele joga no 4-2-4 ou 4-4-2, uma variação de sistema. Imagino que o Rodrigo Fernandes, que foi poupado, o Zanocelo, que entrou só um pouquinho lá na altitude, eles vão ser os titulares na cabeça de área, os dois volantes. Imagino que o Lucas Pires vá para o jogo, que o Madison vá para o jogo. A dupla de zaga não deve ter nenhuma novidade, deve ser Velasquez e Bauerman mesmo, né? Com o João Paulo voltando ao gol. E aí a grande discussão é sempre a linha de frente, né? Eu acho que duas posições ali a gente tem certeza, é o Batistão e o Marcos Leonardo. Aí você fica com uma interrogação, que são as duas pontas, né? Ou talvez dois jogadores que poderiam ser atletas de outras funções, de outras posições, e uma mudança de sistema. Eu tenho defendido nos meus últimos vídeos e programas, também falei isso no Esporte por Esporte nesta sexta-feira, que eu acho que o Santos deveria, e o Bustos, ele deveria pegar o que deu certo essa semana e manter o esquema de losango com 4 homens no meio de campo, ou seja, o Fernandes mais à frente da área, quando o time sai, ele ficando entre os zagueiros para fazer a tal da saída de 3, o Zanocelo caindo mais pela direita, o Felipe Jonathan caindo mais pela esquerda, e você tem um homem ali que se aproxima dos atacantes, a ponta do losango, que eu acho que poderia ser o Léo Batistão, né? Eu acho que ele poderia fazer essa função. E lá na frente, o Marcos Leonardo, ao meu ver, deveria ter a companhia do Ricardo Goulart. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou repetir o que eu tenho dito recentemente. Eu acho que o Batistão e o Ricardo Goulart, eles podem revezar nessa função. Às vezes um está mais na frente, o outro está um pouco mais atrás, né? O Goulart ficar circulando, se ele jogar mais à frente, em torno do Marcos Leonardo, sem ter um ponta, porque o Santos vai precisar de jogo associativo contra o Cuiabá, que vai ser um time que, no primeiro momento, deve vir para se defender e depois contra-atacar. Tem jogadores experientes, jogadores conhecidos. O Daniel Guedes deve estrear contra o Santos, a não ser que haja uma preocupação muito grande. O Daniel Guedes é um jogador meio surpreendente muitas vezes, ele é uma incógnita, ele tem um poder de arranque interessante, e aí o Santos vai colocar o Júlio para marcá-lo.
né, na lateral ou para tentar prendê-lo sem subir, não sei se é o ideal, né? Eu acho que o Bustos, no final das contas, vai botar, talvez põe o Júlio de um lado e o Lucas Braga do outro, onde eles não rendem, né? Eu não gosto dessa formação. Eu acho que se ele for escolher essa formação, ele tinha que entrar com o Lucas Barbosa na direita e o Lucas Braga na esquerda. Mas, repito o que eu estava dizendo, o sistema de jogo que eu acho que funcionaria melhor seria esse que o time usou esta semana. Ah, mas não vai ficar muito defensivo com 3 volantes? Não, porque os 3 volantes sabem jogar. Até o Fernandes sabe jogar, né? Se for comparar com o Alisson, que quase voltou, por exemplo, ele marca tanto quanto o Alisson, mas ele tem uma entrega de bola superior. E você tem o Felipe Jonathan, que é um jogador que tem bom passe, que até chega batendo de fora da área, ele já fez até alguns gols no Santos assim. Tem o Zanocelo, que pisa na área também. O Felipe Jonathan pode eventualmente trocar de posição com o Lucas Pires, do mesmo jeito que eu pedi a troca de posições do Goulart com o Marcos, com o Batistão, você pode fazer isso também com o Felipe Jonathan e o Lucas Pires. O Lucas Pires pode fazer uma jogada surpreendente, o Felipe Jonathan fica, o Lucas Pires aparece pelo meio com a criatividade que ele tem. E aí é um time mais experiente, um time mais cascudo, em que eu acho que os jogadores renderiam melhor, principalmente o trio de ataque, que são os jogadores mais qualificados hoje que o Santos tem, em termos de nome, em termos de experiência. O Marcos Leonardo, porque é o goleador do time, e o Batistão e o Goulart, porque tem rodagem. Ah, mas o Goulart não está bem, anda reclamando. Mas uma hora você tem que arrumar um lugar para ele no time. E como o sistema está funcionou contra o São Paulo, apesar da derrota, sim, porque o Santos foi muito mais competitivo jogando dessa forma contra o São Paulo. Só não empatou o jogo porque todo mundo lembra o que aconteceu com a arbitragem, né? Ou pelo menos poderia ter empatado. Então eu sou a favor de manter o esquema. A thumbnail aí atrás fala sobre isso. A opção correta, ao meu ver, seria a manutenção do sistema tático que funcionou nesses jogos. Ah, mas foram fora de casa, mas deram mais equilíbrio ao time. Aquele buraco enorme no meio de campo deu uma desaparecida. E a outra alternativa que ele tem é manter o 4-2-4 com 2 jogadores enfiados, 2 pontas, sem ter um meia, né? Mas eu gostaria, se esse esquema fosse utilizado, que as opções fossem as corretas, né? O Lucas Braga, onde ele joga mais tranquilamente, que é na esquerda, o Lucas Barbosa na direita e o Júlio indo para o banco de reservas, enfim. Mas vamos ver o que o Bustos vai fazer. A única certeza mesmo é o Maicon fora, mas ele tem que dar realmente fazer um revezamento aí desses jogadores, porque daqui a pouco ele vai ter que escolher algumas peças diferentes já para o jogo contra o Curitiba. Eu não sei não se contra o Goiás, porque vai ter a decisão com o Lacaleira na outra semana na Vila, se contra o Goiás ele não mete um time também bastante modificado, e aí eu acho que dá para jogar com 3 zagueiros, dá para botar o Luiz Felipe de novo, junto com o Kaique, junto com o Velasquez, dá para botar o Auro, dá para botar o John, enfim, dá para colocar o Juan, né, para jogar de novo, sei lá. Eu acho que ele, para o jogo contra o Goiás, que é uma história mais para frente, daqui a uma semana, ele já pode pensar até num outro tipo de formação, porque em algum momento vai ter que fazer isso. Então, já imaginando que ele vai precisar talvez de um time diferente contra o Goiás, torna-se ainda mais relevante vencer o Cuiabá neste domingo na Vila Belmiro. Como eu já disse no começo do vídeo, porque levaria o Santos a uma condição melhor na classificação e quem sabe até a liderança do campeonato mais uma vez, e também faria com que o time tivesse um respiro na tabela, até pensando eventualmente no jogo contra o Goiás, se tiver que poupar por lá e perder eventualmente um jogador, porque depois não tem como poupar, né? Eu acho, né? Porque vai ter o Ceará a mando do Santos, depois tem o Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro, então a maratona é firme, é forte e o Bustos tem que ter as melhores opções. Mas a tática, ele tem que ter as melhores opções, que eu digo em termos de jogador, de revezamento, mas no aspecto tático, eu observaria o que deu certo essa semana fora de casa, dentro de casa, como é que o time se comportaria com os 3 homens de meio, o outro trio na frente e com os laterais tendo uma possibilidade diferente de sair para o jogo. Produtor, tempo? 14 minutos, muito bem, meus caros. Então é isso.
Vamos ficar atentos aí às possibilidades de escalação. Já disse, se tiver novidade eu atualizo aqui na nossa descrição do vídeo, mas eu acho que o importante era passar essa ideia para vocês. Estou avisando antes, né? Estou dizendo antes. Se ele usar o esquema que ele tem utilizado com as peças erradas, eu temo que o Santos tenha um pouquinho mais de dificuldade. Não que não possa vencer, mas que tenha um pouco mais de dificuldade. Se ele usar Lucas Braga de um lado, Lucas Barbosa do outro, acho que fica melhor. Mas se testar o esquema desse que eu imagino que seja o ideal, com os 3 no meio e os 3 da frente, eu acho que pode ser o caminho para encontrar o time titular. O time definitivo do Santos, aquele que tem que ser mantido e que vai sofrer uma ou outra pequena alteração de acordo com o curso das competições. Então é isso. Então vamos acompanhar a partida e assim que o jogo terminar a gente volta por aqui no Canal 10 trazendo tudo sobre Santos e Cuiabá pelo Brasileirão, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.